Eu diria o seguinte, que com o decorrer dos anos, muitos, por mais que a academia já tinha mostrado que não era, que era falso essa premissa, mas as pessoas ainda tinham essa premissa muito forte, que a pessoa nasce empreendedora. Às vezes isso aí era até fazia parte das entrevistas, seja de qualquer tipo de norte de imprensa, de qualquer mídia, sempre pergunta assim: você nasce empreendedor? Né? Então, isso por muitos anos ficou fixo na cabeça das pessoas como um mito, né? E que também, ao até mesmo o Sebrae levar as disciplinas, tentar promover em alguns estados a busca de levar para os colégios, as faculdades, a temática empreendedora, ainda se olhava como só para quem era que queria montar negócio. Então, isso foi muito coisa do passado e que um passado até próximo, essa história de quando se fala empreendedor, Sebrae é só para literalmente botar negócio. Lógico que a missão do Sebrae é trabalhar na busca da sustentabilidade, da competitividade dos pequenos negócios. A nossa vocação é trabalhar com os pequenos negócios. Mas a capacidade empreendedora ele vai muito mais do que isso. E na fala de Laís da sua também, me vem muito dois tópicos que também alguns teóricos falam, principalmente o Filion, que ele fala a parte visionária e o conceito de si. Né? Como é que eu me vejo, né? E qual é a minha visão de futuro de negócio. E que isso faz o ser do empreendedor. Né? Isso vai também para qualquer profissional, como você se vê como profissional e qual o conceito que você tem de si. Eu já atendi diversos pequenos empresários que você batia o olho naquela oportunidade de negócio, naquele tipo de empreendimento que ele atuava. Às vezes eu viajava em 1000 oportunidades dele dar voo solo, mas ele só queria aquele feijão com arroz. Não, ele só queria cumprir lá a tabela e ter a grana para cumprir lá o final do mês dele, a grana, mais nada. Então, isso depende, vai aí de empresários, de um para outro. A outra mudança também é o aspecto de que vem cada vez mais exigindo, dentro desse processo de evolução, não querendo, eu diria que às vezes na situação atual, às vezes é botar o dedo na ferida, né, de muitos que não mudaram, não abriram os olhos, né, o que é que você coloca do que pecou, e de que isso tem hoje virado realmente ferida e dor, né, genuína na vida de vários empresários por conta de não estarem atentos às mudanças e do desenvolvimento das suas habilidades que muitos possuem sim. Né? A maioria dos empresários eles possuem sim a capacidade de conexão, de network, né? De identificar oportunidades. E nessa capacidade de identificar oportunidades e de network, ela se expandiu para o mundo da internet. E de oportunidade, ela se expande e, ao mesmo tempo, ele vive na armadilha, né? Como vocês colocaram, do amor do apego exagerado com o negócio, esquecendo que ali é um negócio maravilhoso que ele fez acontecer, concretizou naquele momento, mas ele precisa evoluir. Né? É aquela criança que precisa crescer, que tem seu momento de adolescência, puberdade, da adolescência, adulto, etc. Tem suas fases da vida, seu ciclo de vida, e que assim mesmo é cada negócio, ele precisa respirar e vivenciar a sua fase de evolução. Né? Eu preciso ter paixão no que eu faço, mas não de uma forma que eu possa matar aquilo que eu sou apaixonado, e sim de evoluir, que é isso que hoje está sendo demandado. A evolução desses negócios, juntando com as habilidades inerentes do empreendedor falada há séculos, né, de capacidade de resolução de problemas, de transformar problema em oportunidade, de montar, ter network, de saber correr risco. Hoje em dia é o risco constante, é hoje e que você não sabe o amanhã. Né? Eu diria que os tempos atuais que nós estamos vivendo, ele acelerou o que a gente sempre dizia para algumas startups, que é andar nas incertezas, desenvolver nas incertezas, e que hoje é o momento para todos de desenvolver as incertezas hoje. O meu planejamento não é mais a longo prazo, e sim a curto, médio prazo. E um médio prazo curtíssimo, que é cada semana, cada dia que eu tenho que fazer essa experiência. Eu diria que como tudo, a gente pode tirar proveito, e eu sempre digo, fazer uma boa limonada no limão azedo que a gente às vezes está tendo que chupar, enfim, beber hoje.
que é eu fazer meus testes de reposicionamento da minha empresa, que faz parte da capacidade de identificar a oportunidade, né, de fazer esse reposicionamento, né? A outra habilidade que é a criatividade. O brasileiro, ele tem criatividade, ele só precisa canalizar essa criatividade dele para transformar negócios, né? Transformar o seu empreendimento de hoje, né? Para que ele possa se reposicionar no mercado rapidamente. Por mais que muitos perderam o bonde, mas nunca é tarde de pegar, como diz no interior, né? O bacurau, né? Para poder correr atrás e para se reposicionar, acelerar. Né? E poder ter, claro, respeito com as pessoas, mas fazer isso com em formato de time, que é uma nova cultura que é demandada hoje para os empresários atuais, que é trabalhar em formato de time, sem fronteira, e não da ideia que é enraizada até no nosso subconsciente do coronelismo, que é a nossa cultura, principalmente pernambucana. Mas se eu for para Minas Gerais, teve lá a era lá do ouro, do diamante, que também tinha sua hierarquia. Enfim, dentro da nossa história brasileira, enfim, teve sempre a hierarquia de quem manda e de quem obedece. E isso hoje ele vem se colocando a reposicionar no mercado a necessidade de montar times, ser mais horizontal, para que todos possam contribuir nessa modificação, nessa transformação dos negócios. E eu te digo, né, quando você falou do que era mais simples, o mais graduado, aí eu, não querendo menosprezar nenhum empreendedor, aí eu trago para dentro da minha casa mesmo um exemplo de que vem muito da visão de cada um. Enquanto na década de 80, meu pai, que era semi-analfabeto, só sabia escrever, e ele tocava um negócio, na hora dele receber a prestação do dia de sábado, que o pessoal vinha do engenho para pagar, ele não ficava olhando só o pagamento pelo pagamento, ele botava até uma pessoa, ainda na época, 70, 80, ainda colocava uma pessoa de freelancer dos sábados, para anotar os pagamentos e para ele conversar com aquele empresário. Né? Quando eu me lembro dessa cena, nos dias de hoje, só faz aquela lembrança de que ele estava trabalhando relacionamento com o cliente. E que hoje é primordial, crucial para os dias de hoje. Ao mesmo tempo que eu tinha isso, eu tinha uma profissional de referência, né, para mim também foi muito de inspiração. A irmã desse meu pai, ela se graduou em odontologia. Na década de 70, ela já fazia ortodontia. Era certificada, viajava para fora do país, fora da curva na faixa etária de idade dela e do mundo social dela. Mas ela buscou desbravar o mundo dela como profissional, superando todas as barreiras sociais e econômicas e tudo mais. Porque eles perderam o pai mais cedo. Então, eu estou colocando isso como exemplo de casa, para não dizer que eu estou falando de terceiros, de criticando a ABC, mas de que mostrando que é possível, seja você graduado, expert, que conhece o mundo, ou você lá, semi-analfabeto e tudo, mas depende da vontade de querer fazer e a visão das coisas para as coisas acontecerem no negócio, nos dias de hoje.